Então, voltando aqui, vamos falar um pouco sobre controle automatizado, industrial no caso, né? Normalmente, quando você tem uma indústria, você precisa controlar os equipamentos de uma forma automática, né? Para que não seja necessário estar sempre é, organizando, tá sempre controlando. Então, você cria um controle automático. Geralmente, controle automático falar em controle automatizado, você está lembrando do CLP, né? Que é um componente chamado controle lógico programável. É muito falado na indústria, né? Um componente que faz o controle lógico normalmente é uma espécie, como se fosse um computador que controlasse fizesse a automação da indústria. É o CLP, né? O CLP tem variadas formas de se controlar, né? O CLP, variados tipos de CLP, né? Aqui a gente está na Wikipédia, né? CLP, Controlador Lógico Programável. Controlador Lógico Programável, computador, é um computador especializado que desempenha funções de automação. Ele faz a automação da empresa, controla a empresa, a indústria via computador, né? Monitoramento de máquinas e processos industriais, diversos tipos de níveis e complexidades, através de softwares específicos. O controlador lógico programável é um equipamento eletrônico digital com hardware e software compatível. Ou seja, ele é um microcontrolador, né? Um controlador que tem memória RAM, processador, etc. embutido dentro dele. É um aparelho eletrônico digital. Ele tem uma memória programável, uma memória apropriada e funções específicas, tá? Como lógica, sequenciamento, temporização, contagem, aritmética, a função de um computador simples, né? O controlador possui um sistema operacional de tempo real, ou seja, RTOS é um sistema operacional que funciona em tempo real, né? Ele é crítico, ele é matematicamente feito para dar muito menos erro do que um computador comum, né? Um programa que está funcionando e depois está sendo compilado. Futuramente no meu canal vou deixar mais sobre o RTOS, né? Um CLP, um controlador, etc. Aqui está explicando bastante coisa sobre como que funciona um CLP, né? E outra coisa interessante é que o CLP ele vai ter uma entrada e saída, né? Através dessas entradas e saídas eles vão controlar outros equipamentos. Geralmente a entrada e saída do CLP ela é num baixo nível de tensão, ou seja, ela vai funcionar com pouca voltagem, né? Diferente, por exemplo, de um motor ou de alguma outra coisa que use uma alta voltagem, como por exemplo 600 volts e o CLP ele já não consegue entregar 600 volts na sua saída, né? Ele precisa ter uma diminuição dessa voltagem, da voltagem que sai do CLP, para poder controlar outros equipamentos. Também eu tô deixando também uma videoaula sobre eletrônica, se alguém tiver interessado, tem tudo escrito sobre elétrica e eletrônica, né? Mas voltando ao assunto, na saída do CLP você vai ter normalmente 5 volts, né? Geralmente o CLP é uma caixinha, né? Você vai observar no painel de elétrico vai ter lá uma caixinha que se chama CLP. Os mais simples são CLPs de pouca voltagem, de poucas entradas e saídas. Daí o que acontece? Você vai ter baixos níveis de tensão, né, nesse CLP. Geralmente é chamada de saídas digitais ou entradas digitais, são poucos. Esses níveis de tensão do CLP, geralmente são 5 volts, né? Você está trabalhando com tensão baixa, né? Esses 5 volts que o CLP vai gerar de saída. E o que acontece? Para controlar um outro aparato, como por exemplo um motor, alguma outra coisa que use um alto nível de tensão, você tem 600 volts na saída, que esse motor precisa, né? Daí o que acontece? Você vai ter que diminuir essa tensão para chegar, vai ter que aumentar essa tensão para chegar a 600 volts. O que normalmente se faz? Se utilizar um relé, né? Ou um acoplamento óptico, mas aqui vamos simplificar como relé, né? Que já foi explicado na aula de elétrica. A gente vai ter um relé. O relé, ele
é um aparelho, né, um componente eletrônico que só tem só utiliza 5 volts na sua entrada, né? Porém, na sua saída ele pode gerar até 110, 220 volts de saída, né? Isso é a ideia de um relé, né? Ele tem bobinas, né, que através do controle de bobinas, de solenoides, né, que já foi explicado, ele faz abre e fecha contatos, né, na sua saída. Essa é a ideia de um relé, né? Daí o que que acontece? Você vai ter 110 e 220, quer dizer, determinados aparelhos que usam só 110 ou 220 na sua saída já podem ser controlados por um relé, né? Mas, porém, a gente vai ter a gente estava falando do motor de 600, a gente estava falando de um motor que gerasse até 600 volts, você precisaria normalmente de um driver, né? Um componente chamado driver ou um contator. Vamos simplificar, vamos falar sobre um componente chamado contator. O contator, ele consegue gerar de 110, 220 até 600 volts. Ou seja, o contator ele vai fazer a, a transição entre o CLP e um motor, um outro componente que use mais voltagem. Daí a gente vai ter então a ideia de como é que vai funcionar o sistema, né? O CLP vai controlar o relé e daí o relé vai controlar o contator, né? Uma forma bem simplificada. O CLP gera 5 volts que controla o relé e o relé vai gerar o 110 volts que controla o contator e o contator gera os 600 volts que controla o motor. No caso, são todos componentes parecidos, né? O relé e o contator, e também o contator também vai ter uma bobina controlando a sua entrada e saída.